Estão prontos para a segunda parte do vídeo, onde nós vamos falar sobre o azul cobalto. Antes da gente prosseguir, eu gostaria de agradecer profundamente, porque o último vídeo que eu postei, que foi grande pra caramba, né? Cara, viralizou praticamente. Eu agradeço muito pelos resultados em tão pouco tempo, porque isso daí pra mim já valeu todo o trabalho de edição que eu tive. E infelizmente ainda teve alguns probleminhas nos vídeos, em alguns momentos, porque, né, editar um vídeo de 1 hora, praticamente por criativo 1 hora, é realmente muito difícil num prazo apertado de 48 horas. E como eu tinha mencionado no meu último vídeo, a segunda parte, né, que era o finalzinho lá, onde mostra o Ed se tornando aparentemente o azul cobalto, entre outras coisas que eu acabei não comentando por falta de tempo, não foi porque eu não prestei atenção, é porque realmente a luta no passado era muito prioridade naquele vídeo, e nesse aqui então nós vamos tentar ressaltar alguns detalhes que ficaram de fora e principalmente focar no azul cobalto. Então sem mais enrolações, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos à Terra 22, mais conhecida como Legado Flash, e aqui neste canal maravilhoso nós falamos sobre explicações e dúvidas de filmes e séries que englobam a cultura pop e principalmente ficção científica. E obviamente aqui você vai encontrar as melhores teorias, explicações e reviews, entre outras coisas, sobre The Flash. E se você conseguiu compreender tudo na velocidade que eu falei, parabéns, você é um velocista muito rápido. Para eu não ter que te encher o saco no meio do vídeo, já clica no botãozinho vermelho para se inscrever no canal, deixa seu like no vídeo que assim o YouTube vai entender que você gosta dos conteúdos, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo futuramente, até porque eu tô fazendo a cobertura completa desse final de The Flash e você não pode perder nenhum vídeo com as melhores explicações sobre esse fim de temporada. E não esqueçam também de seguir a Legado Flash nas redes sociais, que é a página do Instagram, o Twitter, que eu uso de vez em quando, e o grupo oficial, que também o link tá na descrição. Vai lá e entra. Só um comentário bem rápido, vocês perceberam que eu tô com uma camiseta do Flashverse, eu acho que algumas pessoas vão até perguntar por que eu nunca usei isso aqui no canal, é porque chegou literalmente ontem à noite. Eu espero que ninguém fique desapontado por eu não estar com o traje de cosplay do Flashverse, mas não ter a mínima condição de eu gravar outro vídeo com ele agora. Não dá, eu preciso realmente respirar um pouco. E como essa aqui acabou chegando ontem à noite, eu decidi então trazer ela pra cá. O único problema é que ela é bem apertada, o vendedor mandou o número errado, pra variar, né? Sem enrolações, vamos falar da bomba que foi o final do episódio 10. Onde praticamente aconteceu uma referência direta ao primeiro episódio da primeira temporada, quando o Barry Allen se torna o Flash, e nós vimos agora o que aparenta ser o Ed Town se tornando o azul cobalto. Antes que alguém venha falar que ele vai se tornar o novo Flash Reverso com raio vermelho e tudo mais, espera um pouquinho aí. Por mais que o azul cobalto seja o Malcolm Town nas HQs, onde ele tem relação com o Wilbur Town, só que o Malcolm Town não é de fato da família dos Town, né? Ele foi adotado, porque nas HQs o Malcolm Town, ele é irmão gêmeo do Barry. Eu acho que essa altura do campeonato todo mundo já deve saber isso, então todo mundo sabe praticamente que quando a Nora foi dar à luz ao Barry, tinha um irmão gêmeo que saiu primeiro, só que o médico mentiu, dizendo que não tinha. E a outra família que também estava no hospital aquela noite, que era dos Town, teve o filho deles morto. E o médico, para não ser preso, né, porque ele estava bêbado fazendo esse parto, ele acabou pegando o primeiro bebê da Nora e dando para a família dos Town. Tanto que por muitos anos, todo mundo da família Town, menos o Malcolm, podia usar o poder da chama azul, do cristal azul, do azul cobalto, né, do talismã. E a família sempre tratava ele diferente justamente porque ele não era de sangue, né, ele era adotado, né. E aí quando ele descobriu que ele veio de outra família e que o Barry teve a vida que era pra ter sido dele, inclusive ter virado um velocista e tudo mais, ele acaba ficando malvado e quer destruir a vida do Flash e de toda a família, por assim dizer. Só que nós temos um ponto muito importante pra falar deste episódio, que é o seguinte: eles não vão adaptar quase nada da origem verdadeira do azul cobalto na série. Eu já conversei com alguns amigos que são muito PhDs na história do azul cobalto e eles falaram pra mim, cara, esquece praticamente tudo que as HQs inventou, porque a série vai mudar totalmente a adaptação. E por que infelizmente a série vai mudar a adaptação? Porque muita gente que pediu o azul cobalto como Ed ao longo dos anos não tinha noção de que nas HQs ele não é velocista. Porque o azul cobalto ele não é velocista, ele não é conectado com a força da aceleração. Ele não tem essa velocidade que os velocistas têm. Porém, entretanto, todavia, contudo, graças ao poder do talismã azul, permite ele roubar o que ele mais deseja dos seus inimigos. Então, se ele está numa batalha contra o Flash, ele pode roubar o que ele mais deseja, que é a velocidade. Então, ele acaba tirando um pouco da velocidade do Flash e podendo usar e correr quase tão rápido quanto o Flash temporariamente. Só que a gente viu que no final do episódio 10, ele tá lá no Mercurius Lab, muito semelhante ao laboratório onde o Cristal Azul estava no final da 8ª temporada, só que eu não acho que seja a mesma época do ano. Porque se vocês forem analisar com mais calma, em 2049, tinha um monte de holograma pela cidade. Quando mostra o futuro do Bart e da Nora, a cidade é muito futurística para 2049. E se esse lugar fosse 2049, não seria estranho não ter um prédio futurístico, uma tecnologia avançada? Me parece
parece de fato que ele tá num tempo mais recente, não necessariamente 2023, 2024, mas de 2023 para 2049, poxa, é muito tempo. Então seria muito compreensível que essa pessoa não estivesse nem em 2024, nem em 2049, estivesse numa outra data. Isso é só um detalhe que eu acabei vendo, mas pode ser que The Flash ignore totalmente isso e fale que ele está em 2049. Só que aí seria um baita furo de roteiro não mostrar a cidade futurística, né? Mas é o Eric Wallace no roteiro, né? Então o que eu posso fazer? E aliás, falando em Eric Wallace no roteiro, o próximo episódio vai ser dirigido pela atriz da Allegra. E eu já não estou com quase nenhuma expectativa para esse episódio. Não só pelo fato de ser dirigido pela atriz da Allegra, mas porque a promo não me deixou animado. E eu acho que assim, o que realmente tinha para acontecer no final, que todo mundo queria ver, já aconteceu. Tanto que algumas pessoas até comentaram que a luta no passado, que já aconteceu no episódio 10, era para acontecer no final do 13. E eu concordo totalmente, porque era para ser o acontecimento que fecharia a série com chave de ouro. Tanto que foi por isso que eu coloquei no título do vídeo que The Flash acabou, porque de fato acabou. Era o ciclo completo, né? Espero que todo mundo tenha entendido o sentido do título que eu coloquei. Obviamente que a série não acabou, mas são os últimos episódios do último arco. E como a luta aconteceu, pra mim, a série já acabou e esse arco é só um bônus que a gente vai ter e eu tenho sérios medos deles estragarem. Voltando ao foco do Azul Cobalto, segundo alguns vazamentos do Canada Graphs, quando ele tava tirando fotos vazadas lá do Ed nos próximos episódios, eles afirmam que o ator disse isso nas gravações bem alto, abre aspas, eu sou Ed, eu estou vivo e preciso descobrir o porquê. Fecha aspas. Significa, pessoal, que este personagem que nós vimos no final do episódio 10, 99,999999% de chance de ser de fato o Ed Towne, que a gente conheceu lá na primeira temporada de Flash. Por que que eles colocaram o nome de Malcolm Gilmore, se eu não me engano? Não sei se eu pronunciei o sobrenome corretamente. O primeiro nome ser Malcolm é uma referência clara ao Malcolm Towne, que é o Azul Cobalto nas HQs, e o sobrenome dele é uma referência direta ao médico que fez o parto das duas crianças. Só que aí eu acho que foi só uma referência, não sei se realmente ele vai ficar com esse nome até o final, e a gente vai tentar teorizar agora o porquê que ele tá com esse nome diferente. Primeira coisa que eu preciso deixar claro é que tudo que eu vou falar aqui agora são teorias. Eu vou dizer o que eu acho mais provável de acontecer, mas eu não vou afirmar nada, porque às vezes eu penso numa coisa que é até inteligente, que muita gente concorda, só que aí chega na hora o Eric Wallace faz uma coisa totalmente diferente, que não faz nem sentido, e eu fico dando cara a tapa à toa, né? Então, enfim. A primeira pergunta é de $1 milhão. Se esse cara é de fato o Ed Towne, como que ele tá vivo e como que ele tá numa outra época do ano, porque não faria sentido ele estar na mesma época lá de Central City, então provavelmente ele está no futuro, mas eu ainda não acho que seja o futuro da Nora e do Bart. E como que ele virou um cientista, sendo que a gente sabe que na primeira temporada ele não entendia bulhufas sobre ciência. Então como é que o Ed foi de morto a vivo e de policial para cientista, né? A primeira resposta rápida que eu acho que a série poderia dar é que como a crise das Infinitas Terras aconteceu, muita coisa mudou e a gente não sabe. Pode ser que no final da primeira temporada, nessa nova realidade, após a recriação do multiverso e das diversas alterações do Flash na linha do tempo, o Ed de fato tinha dado um tiro em si mesmo para apagar o Towne, mas ele foi puxado, foi mandado para o futuro pelo buraco de minhoca antes dele morrer. E vale ressaltar que eu disse a palavra antes, porque na primeira temporada é evidente que ele já morreu. Até porque se ele não tivesse morto, eu duvido que o time Flash teria praticamente ignorado o cadáver dele lá, né? Então, na minha opinião, no final da primeira temporada, ele já estava morto de fato. Supondo que a crise não tenha mudado nada e ele de fato estivesse morto, ele foi pro futuro, em alguma época do futuro, e alguém ressuscitou ele. O buraco de minhoca abriu, caiu o corpo na rua, levaram ele pro hospital, tentaram reviver com alguma tecnologia, alguma coisa assim aconteceu e pronto, praticamente ele voltou à vida. E o outro ponto é que ele não tinha de fato morrido e chegou aí lá pro futuro, e ele acabou se tratando no hospital e acabou ficando vivo. Tanto que talvez, mas assim, é somente um talvez, por conta dele não ter morrido nesta linha do tempo, que o Flashverso sempre pôde voltar pra série e eles estariam guardando esse segredo pra ser revelado somente agora. Mas pode ser que eles nem pensem nisso, então é só uma teoria aqui da conspiração. Falando agora da parte de ele estar no futuro, por que que ele estaria com outro nome? Muito provavelmente
porque do que aconteceu com ele acabou ficando sem memória. Eu acho isso uma justificativa de roteiro escrota? Acho. É muito fácil você tirar um personagem do tempo dele, colocar no passado ou no futuro e falar que ele perdeu a memória e quando ele recupera ele tá com sangue nos olhos. Eu realmente acho que se for o Ed sem memória e agora a força de aceleração negativa que atingiu ele, porque aquilo foi a força de aceleração negativa. Teve uma tempestade de raios vermelhos e um raio vermelho atingiu ele bem na barriga e ele acabou ganhando os poderes dele. Engraçado que sempre que alguém ganha poder de velocidade nessa série, a pessoa fica em coma ou desmaia por um tempo, né? Mas o Barry é o único que ficou em coma por 9 meses. Então tá, né, The Flash? Se o Ed acordou depois de 15 segundos, quem sou eu para falar alguma coisa? Aí das teorias que tem na internet, praticamente ele foi pro futuro, perdeu a memória, depois disso ele acabou se recuperando, ele acabou estudando ciência, porque para ele trabalhar nos laboratórios Mercury, o cara tem que ter dedicado muito tempo da vida dele para estudar ciência, não tem simplesmente como esse conhecimento ter baixado na cabeça dele. E aí agora que não sobrou ninguém para a força de aceleração negativa usar contra o Flash, ela precisa de alguém que odeie o Flash ou que tenha razões para odiar o Flash. Pode ser por isso que tanto a força de aceleração quanto a força de aceleração negativa, que são onipresentes, né, onipotentes por assim dizer, elas já estão cientes de tudo o que ia acontecer e agora a força de aceleração negativa foi convocar o Ed justamente para enfrentar o Barry. Tanto que ela até entregou a pastinha com a morte do Ed e provavelmente ela vai manipular o Ed para ele ficar com raiva do Barry por tudo o que aconteceu no final da primeira temporada, dizendo que ele podia ter tido a vida que o Barry teve, que ele podia ter casado com a Iris, tido filhos e tudo mais, e não teve por conta do Flash. Eu realmente não gosto dessa teoria porque é simplesmente fazer o Ed virar um vilão de 8 a 80, sendo que quem quis se sacrificar foi o Ed, em pleno juízo dele, então pra mim não faz muito sentido ele simplesmente tá com raiva do Barry por ter perdido tudo por culpa dele, sendo que na real não foi culpa do Barry o que aconteceu. Então eu já não curto muito essa teoria. Uma outra teoria que eu fiz circulando na internet, que poucas pessoas acreditam, e eu até preferiria que fosse isso, seria a situação de que de fato este não é o Ed, este é o Malcolm, o irmão do Ed, que foi perdido ou trocado quando o Ed nasceu. E aí ele tá lá no tempo dele, que a gente realmente não sabe onde é, tanto que faria sentido ele ter conhecimentos científicos, porque diferente do irmão dele, ele não se tornou policial, ele se tornou um cientista. E aí a força de aceleração negativa vai atrás de uma pessoa que poderia ter motivos de raiva contra o Flash por ter contribuído com a morte do irmão dele. Então todas aquelas memórias que a gente viu do final da primeira temporada na promo que esse cara vai ter, pode não ser as memórias do Ed, pode ser as memórias da força de aceleração negativa dizendo que por culpa do Flash, o irmão dele acabou morrendo e que ele tem que vingar o irmão dele. Tanto que isso casaria com a fala dele, quem diabos é Ed Towney? Em vez de estar se referindo que ele tá só sem memória, é porque de fato ele ainda não conhece o irmão dele gêmeo. E eu sinceramente acho que até seria melhor isso daí adaptar, porque seria de fato um pouco mais fiel às HQs o fato dele ter o irmão gêmeo, né? O irmão dele era o Ed e ele que virou o Azul Cobalto. Mas eu sei que muita gente não vai gostar disso, é só um comentário. Tem uma outra teoria também que eu andei pensando e pode ser até loucura para algumas pessoas, mas de certa forma faz um pouco de sentido. E se na verdade, na hora que o Ed acabou morrendo, né, no final da primeira temporada, ele foi para dentro da própria força de aceleração negativa. Tanto que se vocês forem ver a película usada nas cenas que o Ed aparece nesse episódio, pelo menos no começo, é uma coisa mais azulada, mais embranquecida. Inclusive, ele tá na casa do Joe no começo do episódio. Como que ele estaria na casa do Joe no futuro, né? Sabendo que tudo bem, o Joe até botou lá a casa pra vender, mas como é que o Ed estaria lá no futuro, ou seja lá quem ele for, né? Não faria muito sentido isso. E a gente viu que no começo do episódio a câmera foca bastante em flores, bem parecidas com aquelas que a gente coloca quando alguém morre, no enterro, no cemitério. Dando a entender que esse tempo todo o Ed estava morto, só que ele estava na força de aceleração negativa, meio que como um pós-vida, por assim dizer. E aí ela criou todo esse cenário, dando uma vida pra ele que ele acredita ser real, sendo que na verdade não é, só esperando o momento certo para que ele fosse convocado por ela para ganhar os poderes, para poder ir se vingar do Flash. Eu sei que essa teoria é um pouco mais viajada, mas se vocês pararem para pensar, faz um pouquinho de sentido. O que para mim realmente é meio aleatório é pensar que, neste episódio que nós tivemos, a força de aceleração negativa, ela apareceu como aquele cristal azul disparando até feixes de energias azuis. E agora que ela vai convocar o azul cobalto, que deveria ser um raio azul,
o raio aparece como vermelho. Eu sei que pode ser só um detalhe técnico, bem besta, mas eu achei isso muito estranho. Sinceramente, pessoal, eu não sei qual teoria tem mais credibilidade de estar certa, se é o Ed, se é o Malcolm, se é o irmão dele, se ele só tá sem memória, se ele tá de fato em Central City ou se ele tá dentro da força da aceleração negativa, se ele tá no presente, se ele tá no futuro. São muitas possibilidades e eu de fato não sei ainda no que acreditar. Agora, uma coisa é evidente, o raio atingindo ele nesse final de episódio tornou ele, de fato, o novo avatar da força de aceleração negativa. Isso daí é evidente. Significa que ele vai ter poderes de velocistas e vai sair com raios vermelhos ou raios azuis? Eu realmente espero que não, porque isso seria mudar totalmente a essência e os poderes do personagem. Lembrando que o poder dele é a chama azul. Ela tem capacidade até de criar construções, objetos sólidos um pouco parecido com a questão dos lanternas verdes, e ela tem o poder de roubar de seus inimigos aquilo que ele mais deseja. Então eu acho que é desta forma que ele vai acabar conseguindo a velocidade do Flash. Agora, pode ser que eles não sejam nem um pouco fiéis às HQs, ele só use o talismã por alguma razão e de fato ele tem a velocidade. Ou ele tem a velocidade, mas o poder chama azul. O problema da série, na minha opinião, é que tá misturando duas coisas diferentes. O fato do cristal azul, que é dele, ser a encarnação da força de aceleração negativa, e o fato de terem atingido ele com um raio vermelho, como se ele fosse virar um velocista. Só que o problema é que o azul cobalto não é velocista, né? E pra quem prestou muita atenção no meu vídeo que saiu ontem, eu falei que a Pedra Filosofal lá da terceira temporada, ela tinha o poder de conceder poderes diferentes, né? E até de tirar poderes, né? Porque era uma pedra criada com a energia vital da força da aceleração. E eu comentei que esse cristal azul poderia ser a mesma pedra, só que para força da aceleração negativa. Não sei porque não fizeram uma pedra vermelha, acho que é porque misturaram duas coisas e pegaram o conceito do talismã do cristal azul, do azul cobalto e pronto, deixaram azul mesmo. E se essa pedra, pessoal, de alguma forma for dar os poderes para o azul cobalto também, mesmo que ele já tenha sido atingido por um raio, o que muda totalmente a história dele, por isso que isso tá me deixando confuso pra caramba. Mas e se de fato esta pedra vai dar os poderes, ou pelo menos vai trazer o Zoom, o Savitar e o Godspeed das suas realidades, né, das suas linhas do tempo, para o momento do episódio 13. Porque a gente viu que nesse episódio 10, o Barry foi tirado de 2024 e foi para 2000. Então pode ser que nos próximos episódios Zoom seja tirado de 2016, Savitar seja tirado de 2017, Godspeed de 2021, se eu não me engano, e aí todos eles se encontram em 2024, né, que é o tempo da série praticamente, para lutar contra o Flash. E só ressaltando o último ponto, já que a força da aceleração negativa estava com esse talismã azul e ela estava lutando contra o Flash sem disparar raio, pode ser sim que o Ed foi atingido com aquele raio vermelho, ele não necessariamente vai virar um velocista, mas ainda assim ele vai virar o novo avatar da força da aceleração negativa. Até porque, pessoal, nas HQs existem pessoas que são conectadas com a força de aceleração e elas não têm poderes de velocidade exatamente, elas têm outras coisas semelhantes e ainda são conectadas, né? Não necessariamente tem velocidade. Só na série que eles adaptaram que todo mundo que é conectado com ela tem velocidade. Mas evidentemente que se o Ed está conectado agora com a negativa, ele provavelmente não vai ter velocidade, né? Ele provavelmente vai ter o poder da chama azul, então não sei como é que eles vão juntar uma coisa com a outra. E agora, falando rapidamente de uma personagem chamada Khione, né? Eu não esqueci dela, tá? No meu último vídeo, eu só não tinha espaço pra falar mesmo. E aparentemente, pessoal, ela tem poder de natureza, no geral, ela pode congelar as coisas. Eu realmente não sei onde isso encaixa um plot dela pros últimos episódios, porque o Eric Wallace falou que ela vai ter uma importância gigantesca. Eu só não sei aonde que ele tá vendo isso, né? Mas enfim. Mas é isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, mas agora eu quero saber da sua perspectiva. Você acha que as teorias que eu falei fazem sentido? Você tá com dúvidas? Você tem teorias, explicações? Deixe nos comentários e vamos debatendo, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que achou até aqui, um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.